Bom dia, pessoal! Vamos começar a nossa aula de matemática de hoje. Então, pessoal, hoje são dia 29 de janeiro de 2021, terminando o nosso mês de janeiro, né? Vamos trabalhar hoje na nossa aula de matemática a página 16 do nosso livro didático, tá bom? Então, eu espero que vocês prestem bastante atenção nessa aula, porque vem tema novo por aí e a gente vai precisar desse conteúdo para passar um pouquinho mais para frente, tá bom? Para a gente caminhar um pouquinho no nosso conteúdo de matemática do quinto ano. Galerinha, gente boa, o tema de hoje é centena de milhar. Lembra que a gente trabalhou no sistema de numeração decimal? Nós estávamos falando até agora só os números que vão até a casa das centenas. E hoje a gente vai aumentar um pouquinho. A gente já vai para a casa das centenas de milhar. Então, a gente vai aumentar aí 3 ordens e vai mudar de classe dentro do nosso quadro, valor, lugar, tá? Vamos trabalhando juntos aqui dentro do livro. Hoje eu vou fazer os exercícios com vocês da página 16 e 17, discutindo um pouquinho com vocês esse conteúdo, para que a gente possa caminhar o máximo possível. Aí depois eu libero para vocês as atividades de hoje, tá bom? Então, no livro, na página 16, tem a seguinte informação. Centena de milhar. Acompanhe a situação a seguir. Primeira situação. Veja a notícia que Pedro leu na internet a respeito de um festival de música. Então, tem um quadrinho e você vai ler o que está dentro desse quadrinho. Olha, o festival de música ocorrido na cidade no fim de semana passado foi um sucesso. Segundo os organizadores, no primeiro dia de shows, o público foi de aproximadamente 100 mil pessoas. Então, tem essa informação e está escrito 100 mil assim, ó. 100 mil pessoas. Aí vem a primeira perguntinha. Observe o número destacado na notícia e responda. Então, o número que está destacado é esse aqui, ó. 100 mil. Como você acha que podemos escrever esse número usando apenas algarismos? Alguém sabe me dizer? Ah, tá bom. Então, olha só. Quando a gente vai fazer o número 100 mil, a gente vai usar algumas regrinhas, tá bom? Posso jogar ele lá no meu quadro valor lugar. Ou então, eu posso usar um macetezinho, bem simples. Coloco o número 100. Tia Vanessa faz assim, ó. Lembra que eu falei para vocês que na matemática eu chamo o meu pontinho de 1000? A tia Vanessa, isso é uma estratégia minha, tá? Não tô falando que é regra matemática. Isso é uma estratégia para facilitar o meu raciocínio. É uma forma que eu desenvolvi para facilitar o meu raciocínio, tá? Então eu passo isso para vocês, alunos, para facilitar para vocês também, tá? Então olha só, eu coloquei aqui o número 100 e coloquei o pontinho. Mas o número pode ficar assim? Não, a gente tem que lembrar que para ter o pontinho eu preciso primeiro ter 1, 2, 3 zeros. Lembra que eu falei para vocês que a gente conta 1, 2, 3, põe um pontinho e lê o que está na frente do número? Então, para compor a mesma coisa, é a mesma estratégia. Ó, então eu tenho aqui o número 100, pus o pontinho e acrescentei os zeros aqui atrás. Professora, mas como que eu sei quantos zeros que eu tenho que colocar? Porque a gente sempre pula 3 casas, ó. 1, 2, 3. Coloquei o pontinho e o número 100. Tá certo? Então, essa é a estratégia minha. Tá? Então, na letra A, você já pode colocar essa resposta. Nós estamos fazendo juntos. Professora, mas você vai fazer o exercício junto comigo? Pessoal, nós estamos em um ensino remoto. Então, quanto mais eu facilitar para vocês agora, melhor. Depois a tia vem, ó, com paulada de exercício em cima de vocês. Tá? Então, nós vamos fazer esses juntos, como se a gente estivesse em sala de aula. E os próximos exercícios vocês vão fazer sozinhos. Beleza? Então, vamos lá. Então, na letra A, como você acha que podemos escrever esse número usando apenas algarismos? Assim. Tá? Essa é a letra A. E a letra B?
Qual é o antecessor desse número? E agora? Qual que é o antecessor desse número? Se a gente for pensar em casa, nas centenas normais, o que vem antes do 100? Não é o 99? É o 99, né? Vou colocar ele aqui. E agora? Se eu colocar aqui 99.000, será que ele precede os 100.000? Ou será que tem algum número aqui no meio? Vamos pensar? 99.001, 99.002, 99.003. Então, ele não é o antecessor de 100.000. Então, como é que eu vou fazer? Já sei. Quando eu for olhar um número como esse aqui, que é o 100.000, que ele termina todo em zero, é só eu colocar 9. Por quê? Porque é como se eles fossem aqui, ó, dezenas, tá? E aí vai sempre passando. Bebê, a tia vai te dar um exemplo. Mas a regrinha é essa. Então, o antecessor de 100.000 é 99.999. Por quê? Porque se eu acrescentar 1, que é o caso de encontrar o sucessor, olha o que eu vou ter. Não precisa fazer esse cálculo aí, não. Deixa eu só pegar minha tampinha aqui. Cai. Atenção. Vocês conseguem ver daqui, né? Consegue. Vamos supor que eu vou acrescentar uma unidade aqui para descobrir quem é o meu sucessor. Então, eu vou fazer 9 mais 1 não é 10? Vai subir 1. 9 mais 1, 10. Subiu 1. 9 mais 1, 10. Subiu 1. 9 mais 1, 10. Subiu 1. 9 mais 1, 10. Vou contar 1, 2, 3, colocar um pontinho. Beleza? Ah, professora, mas eu não consigo pensar assim. Como que eu vou saber se é... Opa, minha caneta caiu de novo. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Então, tem duas formas de você pensar que antes do 100 vem o 99 e toda vez que o número terminar só em zero, você já coloca uma regrinha na sua cabeça, que ele sempre vai ser composto pelo número 9. Agora, a outra forma da gente fazer é pensar numa subtração para não errar. Se você não sabe esse número de cabeça, a gente precisa de estratégia. Porque a gente nem sempre vai... Ai, minhas coisas estão caindo. A gente nem sempre vai conseguir lembrar tudo de cabeça, memorizar todas as regras, fazer e criar as nossas próprias regras. Então, a gente precisa pensar numa técnica, tá? Então, a técnica aqui é o seguinte. Se você tem um número 100.000 e o sucessor é o que vem na frente, o antecessor é o que vai vir atrás, não é? E aí pediu um antecessor desse número na letra B. Então, se ele vem atrás, é a mesma coisa de eu fazer uma subtração, menos 1. Olha para vocês verem que vai dar a mesma coisa que a tia fez ali com a adição. Ó, como é que eu vou fazer 100.000 menos 1? Se eu não sei o número de cabeça. Então, vou pensar assim, ó. Tem jeito de tirar 1 de 0? Não. Aqui não tem para emprestar. Aqui não tem para emprestar. Aqui não tem para emprestar, o jeito é pegar emprestado desse aqui. Então, aqui vai ficar 0. Aqui era 10, ficou 9. 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 E aqui, para eu pegar emprestado aqui na casa das unidades. Então, 10 menos 1, 9. Desço o número 9. Desço o número 9. Desço
o número 9, desço o número 9. Preciso descer o zero? Não, porque o zero à esquerda não tem valor, então eu vou contar 1, 2, 3, o pontinho. Tudo o que eu vejo na frente, eu leio. Então, eu vou ler um número, 99, falo o pontinho de 1000, 99, 1000. Que número é esse? 999. Então, 99.999. Esse é o antecessor dos 100 mil. Essa é a resposta da letra B. Ok? Já coloca aí no seu livro. Aí a letra C pergunta assim: você acha que esse número é maior ou menor que o número 10 mil? Vamos pensar. Esse número qual? Vamos ver o que o exercício está pedindo pra gente? Que número é esse que eu estou comparando? Observe o número destacado na notícia e responda. Então, a gente está comparando 100 mil agora com o 10 mil. Você acha que 100 mil é maior ou é menor do que 10 mil? Ó, aqui eu tenho 1, 2 ordens. E aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, isso quer dizer que 100 mil é maior. Então, a letra C, sua resposta vai ser maior. Aí vem uma explicaçãozinha pra gente, falando o seguinte: o número 100 mil também pode ser escrito como 10 dezenas de milhar. Podemos dizer que 10 dezenas de milhar corresponde a uma centena de milhar. Ok, o que isso quer dizer? Vamos ver isso aqui no quadro, valor de lugar? Vamos ver isso no quadro, valor de lugar. Então, antes eu tinha unidade, dezena, centena. Agora eu continuo tendo unidade, dezena e centena. Só que agora eu vou ter unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Vou colocar aqui para vocês verem uma cor diferente, para você ter uma ideia. Ó, todas as vezes que eu conto 1, 2, 3, eu mudo de classe. 1, 2, 3, vai ter outra classe aqui. Depois 1, 2, 3, outra classe. 1, 2, 3, outra classe. 1, 2, 3, outra classe. Então, um conjuntinho de 3 ordens. Isso aqui, cada casinha dessa aqui, eu vou chamar ela de ordem. Então, eu tenho aqui um número de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim pela frente, tá? Então, aqui eu tenho um número de quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Ei, beleza, tá essa letra da tia, hein? Quadro branco é uma beleza. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 ordens, mudei a minha classe. Tá vendo que eu coloquei de azul? Tem 1, 2, 3 classes, 3 ordens, muda a próxima, vou passar para a próxima classe, tá bom? Depois dessa aqui, ó, das casas dos milhares, vem a casa dos milhões. Aí depois vem a unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Aí depois eu vou passar para qual casa? Para o bilhão, né? E assim sucessivamente, tá bom? Então aí eu tenho um exemplo do número 100 mil mesmo. Lembrando que eu tenho 1, 2, 3 zeros, põe o pontinho, tem 1,
2. Fácil. Então tá assim esse número. 100.000. Se escreve assim. Aí tem um outro exemplo. Veja como podemos representar algumas centenas de milhares exatas. Tem aí na página 17. Então tem o 200.000, que foi só trocar aqui pelo número 2. Depois tem o 500.000, o 800.000 e o 900.000. Isso você vai olhar lá no seu livro, tá bom? Depois do 900.000 vem quem? A casa dos milhões. Como eu falei para vocês agora. Aí tem uma atividadezinha aí bem simples. Em cada situação a seguir, escreva os números destacados utilizando algarismos. O que são algarismos? São essas ordens aqui, ó. Cada uma dessas casinhas com o seu número a gente chama de algarismo. Isso aqui é um número, 100.000 é um número. Isso é um algarismo, isso é um algarismo, isso é um algarismo, isso é um algarismo, algarismo, algarismo. O número 100.000 ele é composto por 1, 2, 3, 4, 5 algarismos 0 e 1 algarismo 1. Tá bom? Então vamos para o nosso exercício. Ficar de olho aqui no horário. Vamos lá? Ó. Em cada situação a seguir, então, escreva os números destacados utilizando algarismos. Letra A. A população de determinado município é de aproximadamente 300.000 habitantes. Então, na letra A, o número 1. Então, fala aí de 300.000 habitantes. Por quê, professor? Eu vou colocar o número 300, vou colocar o pontinho, e ele não tem nenhum outro complemento. Então, eu vou acrescentar os zeros, tá bom? Aí, na letra B, já tem a informação. Uma indústria fabrica cerca de 700.000 itens por mês. Então, 700.000. Vou colocar o número 700 e o pontinho. Como não tem nenhum complemento aqui do número, só colocar os 3 zeros, tá? A número 2. Complete a sequência das centenas de milhar exatas. Então, eu tenho aí 100.000, 100.000, aí vem 200.000, 300.000. A tia tá olhando, é para ver se eu já não tô dando a resposta. Qual que vem aqui, então? 100, 200, 300. Isso aqui é qual? Não é o 400? 1.000. Aí vem 500.000. Depois do 500 vem quem? 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600.000. Aí depois, quem vem depois dos 600.000? 700.000. Depois dos 700.000, a gente já tem ele aí, né? 800.000. Depois do 800.000, tem o 900.000. Beleza. Beleza, beleza. E agora, tia? E agora que a gente vai fazer a número 3. Então é só dar uma pausinha aí no vídeo e copiar aqui as atividades, tá bom? Vou apagar porque meu quadro é muito pequenininho. E não dá tempo da tia ficar aqui esperando você copiar. Então é só você dar uma pausa no vídeo, tá? Dá uma pausa, volta um pouquinho. Isso aí tem a ver com a sua autonomia, tá bom? A número 3
fala o seguinte: complete as informações a seguir. 100 mil unidades equivale a... Peraí, então. Vou colocar essa informação aqui. 100 mil unidades equivale a quantas centenas de milhar? Eita, professora, que trem difícil. Quantas centenas de milhar? Vamos olhar aqui nessa páginazinha aqui, a página 16, que já tem o número 100 mil. Aí eu não preciso fazer o meu quadro novamente. Eu quero saber quantas centenas de milhar que tem dentro de 100. Centenas de milhar ou dezenas? Centenas de milhar. Tá. 100 mil unidades equivalem a quantas centenas de milhar? 100 unidades, 100 mil unidades, 100 mil unidades equivalem a quantas centenas de milhar? Olha aqui na casa de centenas de milhar. Quantas? Faça a resposta aí, né? Equivalem a uma centena de milhar. 100 mil unidades equivalem a uma centena de milhar. Tá até aqui, né? Centena lá na sua atividade. Letra B. Tá vendo que é só aproveitar o que tá no livro? Letra B. 10 dezenas de milhar equivalem a quantas unidades? Dez dezenas de milhar. Então, é só você pensar, ó. 10 dezenas. Tem como eu representar o 10 aqui? Tem como? Na página 16? Ou eu vou ter que colocar o 0 e 1 na frente? O 0 e 1 na frente, na casa da frente, né? Então, 10 dezenas de milhar equivalem a quantas unidades? 100 mil unidades. E uma centena de milhar? A letra C. Vou colocar de outra cor aqui. Uma centena de milhar equivale a quantas unidades de milhar? Uma centena de milhar. Uma centena de milhar equivale a quantas unidades de milhar? Quantas? Uma centena são quantas unidades? Não são 100? Então é a mesma coisa. Essa letrinha C aqui, ó, vem de centena. Então quer dizer que uma centena é a mesma coisa do que 100 unidades de milhar. Tá bom? Coloca a sua respostinha aí no seu livro, porque já a tia Vanessa vem com outras informações. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho mais extensa, porque eu preciso explicar para vocês sobre as classes e as ordens direitinho, que está aí na página 18 e 19.
Então, para não deixar as atividades sem resposta, a tia fez junto com vocês. Vamos passar para a página 18 rapidinho? Lembrando que hoje, pessoal, nós temos aula de português, matemática e ensino religioso, tá? Beleza, Cris. Página 18 fala assim, ó, sobre as classes e as ordens. Então, tá aqui nessa parte, ó. Tá vendo? Deixa eu estar aqui de olho na hora. Classes e ordens. No sistema de numeração decimal, utilizamos agrupamentos de 10 para realizar contagens. Assim, aí tem alguns exemplos. 10 unidades correspondem a uma dezena. 10 dezenas correspondem a uma centena ou 100 unidades. 10 centenas correspondem a uma unidade milhar ou 1000 unidades. 10 unidades de milhar corresponde a uma dezena de milhar ou 10.000 unidades. 10 dezenas de milhar corresponde a uma centena de milhar ou 100.000 unidades. Então, isso aí são informações que você tem no seu livro e é só você ler, tá bom? Nosso sistema de numeração é também posicional, a gente já viu falando sobre isso, né? Que existe o valor posicional. Cada algarismo em determinado lugar ele tem um valor. Essa posição é chamada de ordem. Tá vendo que a tia Vanessa acabou de explicar isso para vocês? E as ordens são consideradas da direita para a esquerda. Por exemplo, o número 829.619. Aí vem aí falando sobre as ordens, que a gente começa da direita para a esquerda. E cada um desses números vai ter uma ordem diferente. Lá no exercício que a gente fez, a tia só fez assim, ó. Lembra? Que a cada 3 ordens eu mudo de classe. Então aqui eu tenho o número de primeira ordem. O número 1 aqui está na segunda ordem. O número 6 está na terceira ordem. O número 9 está na quarta ordem. O número 2 está na quinta ordem. E o número 8 está na sexta ordem. Existem mais? Sim, senhores, meus amores. Então, aí tem até o valor aí no seu livro, né? Que aqui fala que equivale 9 unidades, aqui uma dezena, aqui 6 centenas, aqui 9 unidades de milhar, 2 dezenas de milhar e 8 centenas de milhar. Então, no quadro temos, ó, cada grupo de 3 ordens, começando da direita, forma uma classe. A tia acabou de falar para vocês. Conta 1, 2, 3, coloca o pontinho. Esse pontinho aqui, ó, ele corresponde à próxima classe, tá bom? Então, eu tenho o 619, tá na primeira classe, que é esse primeiro grupo. E depois eu conto mais 1, 2, 3, estou na próxima classe. Aqui, unidade, dezena, centena. Aqui, unidade, dezena, centena. Só que aqui é unidade de milhar, aqui é dezena de milhar e aqui é centena de milhar. Tá? Então, aqui temos a primeira classe e aqui a segunda classe. Tia Vanessa. Escrever correndo, né? A letra ficou uma beleza. Então, vamos lá? A divisão em classes facilita a leitura e a escrita do número por extenso. Então, eu tenho aí o número 829.619. Veja como lemos e escrevemos por extenso o número 829.619. Nós lemos, contando aqui, ó, 1, 2, 3. Coloquei o pontinho, eu leio esse número primeiro. Então, eu leio 829.000. Depois eu coloco 619.
Agora considere o número 54.743. Podemos compor esse número e escrevê-lo em suas ordens. Pensando. Tá vendo que nós estamos falando de composição? O número ele pode ser composto e decomposto. Decompor é quebrar. Compor é juntar a informação. Tá? Então, eu tenho aí assim, ó. O exemplo. 50.000 mais 4.000 mais 700 mais 40 mais 3. 50.000, 4.700 mais 40 mais 3. Quer dizer que eu tenho 54.000. Pus o pontinho, tá vendo? 743. 743. Fiz aqui a composição desse número, tá vendo? No quadro temos, aí mostra para vocês, você vai olhar no seu livro mesmo, a gente não vai colocar aqui não. Você vai ter no seu quadro como é que ele foi utilizado. Ó, temos aqui, ó. Atenção. Temos na primeira ordem o 3, na segunda ordem o 4, na terceira ordem o 7, na quarta ordem o 4, na quinta ordem o 5, tá? Então aqui tá o quadro, começando a compor por aqui 3 unidades, 4 dezenas, 7 centenas, 4 unidades de milhar, 5 centenas de milhar, bom? 5 dezenas de milhar, né? Então, leia as informações a seguir e responda as questões a respeito do número destacado. Uma volta completa em torno da linha do Equador mede aproximadamente 40.075 quilômetros. Professora, como é que você está lendo esse número 40.075 de uma vez? No livro de vocês não vem o pontinho, mas você pode fazer isso automático. 1, 2, 3, pontinho. Está na frente eu leio o número normal, quando eu chegar no pontinho eu falo a palavra 1000. Então, 40.000. E aqui 75. 40.075, tá? Então, tem um exercício aí para vocês fazerem, que vai ser a atividade de hoje. Vocês vão fazer para mim a atividade número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Além daquela que a gente fez juntos, tá? Então, eu vou colocar um exercício aqui de hoje, explicar aqui rapidinho. A tia tá de olho na hora. Eu gravo as minhas aulas antes de começar o meeting. Então, a tia hoje está acordada desde a madrugada, que aqui em casa é uma barulheira. Então, a tia tem que aproveitar o silêncio quando está todo mundo dormindo. Então, tem aí o número 40.075. Quantas ordens tem esse número? A letra A. Então, o número 40.075. Quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, você vai colocar a sua resposta. Quantas classes? Vai contar. 1, 2, 3, ou pontinho. 1, 2. Quantas classes você usou? Qual é o algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhar? É só você fazer o seu quadro, tá bom? Ou então escrever em cima do número. Unidade, dezena, centena. Unidade, milhar, dezena de milhar. Qual é a ordem ocupada pelo número 7? Esse aqui é de qual ordem? Eu não estou perguntando se ele é dezena, se ele é centena. Quero saber qual é a ordem. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante. Virando a página, na página 20. Decomponha os números e complete as lacunas. Então, eu tenho aí o primeiro exemplo, 81.398. Então, vem 80.000. O próximo número que você vai compor, qual que é o valor dele, posicional. Depois, o próximo valor, depois o próximo valor, e assim sucessivamente. Depois você vai fazer o quadro, lá no segundo pontinho. Agora, represente esses números no quadro de ordens abaixo. Então, é os números da letra A, 81.398, depois o número 217.914. 934. Tá?
Número 3. Em cada ficha está escrito um número natural. Observe. Então, tem 50.005, 50.050, 50.500, 55.000. Escreva por extenso o número que aparece na ficha. Então, na ficha A, qual é o número? Na ficha B, qual é o número? Na ficha C, qual é o número? Na ficha D, qual é o número? Escreve pequenininho, porque senão não cabe, tá? Na número 4, observe as fichas a seguir e siga as instruções para pintá-las. Você vai pintar no seu livro. Então, só pinte quando você tiver certeza, tá? Pinte de azul a ficha com o número em que o algarismo 5 corresponde a 500 unidades. Pinte de amarelo a ficha com o número que tem 6 ordens. Letra C. Pinte de vermelho a ficha com o número par. Depois, pinte de verde a ficha com o número que tem o algarismo 0 na ordem das unidades de milhar. Vou dar uma dica para você. Se você fica com dúvida, se você não conseguir ter certeza que o seu exercício está correto, não pinte, escreva o nome da cor, tá bom? Porque aí a tia Vanessa você vai me mandar uma foto da sua atividade, a tia Vanessa vai fazer a correção dessa atividade e mandar para você. Então, quando eu fizer a correção, você confere se o que você escreveu é a mesma cor que a tia Vanessa coloriu, tá bom? Depois, a número 5, relacione as fichas que representam os mesmos números. Então, tem uma ficha laranja, uma azul e uma verde. Você vai ver, a laranja é a primeira ficha, a segunda ficha ou a terceira ficha da segunda coluna? O 800 mais 2.000 mais 100 mais 70 mais 3 é qual número? É o do laranja, do azul ou do verde? E assim sucessivamente, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Pessoal, números grandes requer mais atenção, tá? Então, prestem bastante atenção, volte à aula, vê o que a professora explicou, para depois você fazer o seu exercício, tá bom? Beijão para você, até a próxima aula. Lembrando, eu fiz com vocês a página 16 e 17. Eu quero uma foto da página 16 e 17 completa também, tá? Assim eu vou saber que você assistiu a videoaula, tá bom? Um beijão pra você. Nossa aula hoje foi longa, mas a gente já colocou muita coisa em prática, tá bom? Beijão, até mais.